Amém, meus irmãos? O Evangelho de Mateus, capítulo 6, e o verso 16, quantos acharam, podem dizer amém. A palavra do Senhor diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai, em secreto. E teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Amém? Senhor, obrigado pela tua palavra, que agora estaremos refletindo sobre ela. Pedimos que o teu Espírito Santo traga revelação, compreensão e clareza, e que nossos ouvidos estejam atentos, nosso coração esteja aberto para ouvir o que o Senhor tem a dizer à igreja nesta noite. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, como amanhã nós iremos começar o nosso propósito de jejum e oração de 21 dias, eu quero falar sobre o tema, o poder do jejum. Amém? Diga, o poder do jejum. Nós praticamos esse jejum de 21 dias há pelo menos 10 anos em nossa igreja, pelo menos 10 anos. Isso é comum para nós, mas há muitas pessoas novas, muitas pessoas que talvez nunca fizeram um jejum como esse. É possível que haja pessoas que nunca tenham até mesmo jejuado, né? E então essa palavra é para trazer a revelação do poder do jejum, como que o jejum é algo muito poderoso. Eu quero te mostrar por que o jejum faz diferença na nossa vida. Amém? Você sabe que durante muitos anos os cristãos eles foram criticados por praticar o jejum. Muitas pessoas, médicos até falavam que nós não podemos ficar muito tempo sem comer, tem que comer de 3 em 3 horas, não é isso? Porque senão o ácido gástrico sobe, aquela coisa toda, né? Então há muito tempo isso gera uma crítica. Mas você pode observar que ao longo dos anos, né, a própria medicina, as pessoas da área da saúde já recomendam o jejum. E dizem que o jejum, ele faz bem para o corpo, né? Você deve ter ouvido falar no jejum intermitente que as pessoas fazem para emagrecer. Então há muitos livros, inclusive na área secular, dizendo sobre os benefícios do jejum. Então, mas na verdade o jejum é uma prática bíblica. Nós vemos escrito aqui na palavra de Deus, quando jejuardes, né? Então, o jejum é uma prática bíblica. Na verdade, quando jejuamos, sentimos fome, normal, não é verdade? Mas o jejum é a única fome que fortalece o homem. O jejum é uma fome que fortalece o homem. Eu não sei se você já passou por uma experiência de sentir fraquezas nas pernas quando o almoço está demorando. Alguém já passou por isso? Passou hoje essa experiência? Dá um negócio aqui, né, cara? É um negócio, soa frio e dá uma fome. Não é sempre que eu sinto esse tipo de fome, não, mas eu já reparei que tem alguns, não sei se é o açúcar que está baixando, eu não sei, algum troço desse aí. Mas a gente sente uma fome terrível, né? Mas é interessante, quando a gente está fazendo jejum, a gente não sente essa fome. Não sente essa fome. Eu vou te explicar por quê, à luz da palavra de Deus. Por quê? Porque o jejum é um propósito espiritual. Amém? Diga, o jejum é um propósito espiritual. E de acordo com o texto que nós lemos, o Senhor Jesus usa aquela expressão ali, quando jejuardes. Interessante é que ele não fala se jejuardes, ele diz quando. Por que ele usa essa expressão quando? Porque ele espera que nós jejuemos. Interessante é que esse quando jejuardes, ele está no mesmo contexto de quando orares e quando deres esmola. Na verdade são 3 quandos que aparecem ali. Primeiro ele fala, quando deres esmola, não faça como os hipócritas que ficam falando para todo mundo que deu, que fez. E a tua mão faça, a outra não veja. Mas o Pai que te vê em secreto, ele te recompensará. Aí ele fala também, quando orares, não faça como os hipócritas que vão também para as praças e oram, levantam as mãos na frente de todo mundo. Eles já receberam os aplausos dos homens, já receberam a recompensa deles. Mas você, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e o Pai que te vê em secreto te recompensará.
E ele fala: quando jejuares, não mostre para as pessoas que você está triste, com semblante baixo, cabisbaixo. Não, eu estou jejuando, eu sou uma pessoa muito espiritual, você sabe, eu estou fazendo um jejum. Não, porque o jejum não é para o homem, o jejum é para Deus. Ele fala: o teu pai que te vê em secreto te recompensará. É claro que quando fazemos um jejum coletivo como igreja, todos sabem que estamos jejuando, mas o propósito não é para ver quem resiste mais, não é uma competição de espiritualidade. O propósito é ter revelação de que nós precisamos jejuar. Diga: eu preciso jejuar. E por que eu preciso jejuar? Primeiro, porque o Senhor espera que nós jejuemos. Amém? Diga: o Senhor espera que nós jejuemos. Você sabe que a palavra jejum, ela aparece no Antigo Testamento 40 vezes. 40 vezes no Antigo Testamento a Bíblia descreve, relata uma experiência de alguém ou do povo com jejum. No Novo Testamento, a palavra jejum aparece 30 vezes. Então, ao todo, 70. Então, olha como é um princípio importante espiritual. E o que é o jejum, gente? Muitas pessoas aqui às vezes não estão acostumados com isso. Então, eu quero te motivar e te ensinar ao mesmo tempo para você jejuar com a gente. Amém? O que é o jejum? Por definição, jejum é uma abstenção temporária de alimentos. Jejum é uma abstenção temporária de alimentos. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, quando as pessoas faziam um propósito de jejum, elas ficavam sem comer. Não era sem beber, era sem comer. O Senhor Jesus jejuou por 40 dias. A Bíblia fala que no final dos 40 dias ele teve fome. Ali não diz que ele teve sede, porque durante 40 dias ele ingeriu líquidos, água. Então o jejum é uma abstenção temporária de alimentos. Por que é importante explicar isso? Por exemplo, um primo meu, muito querido, uma vez encontrei com ele, e ele falou: Léo, estou fazendo um jejum difícil. Eu falei: é mesmo? Estou jejuando por 7 dias, hoje é o meu 7º dia. Aí eu: uau, pois é, são 7 dias que eu não bebo água, eu só como. Estou comendo, mas rapaz, é tão difícil ficar sem beber água, né, rapaz? Aí eu fiquei um tempo assim pensando: o que ele está querendo dizer? Porque ele entendeu o contrário. Ele achou que o jejum era não beber água. Ele associou que realmente ficar sem água é muito difícil, não é? Mas na verdade o jejum é o contrário, é não comer. Quem está compreendendo, irmãos? Por que é importante falar isso? Porque tem gente que fala assim: não, pastor, eu estou fazendo jejum de televisão. Não, isso não é jejum. Isso não é jejum. Eu estou fazendo jejum de internet. Não, não é jejum. Pode ser um propósito que você talvez faça para disciplinar sua compulsividade por entretenimentos, não é? Mas o jejum, ele envolve alimento. Porque você sabe, um dos maiores prazeres da vida é comer. É verdade ou não é? Os maiores prazeres da vida, o que mexe muito com as serotoninas aqui do nosso cérebro, né, com os neurotransmissores, é quando a gente come. Depois que você come aquele churrasco, ou aquela sobremesa, aquele chocolate, não dá uma sensação de prazer, sim ou não? Porque isso mexe muito realmente com o nosso psicológico como um todo. Então o jejum é você se abster de alimentos. E existem 2 tipos de jejum: o jejum total e o jejum parcial. Amém? Diga: jejum total e jejum parcial. O que é o jejum total? O jejum total é quando você faz como Jesus fez: 40 dias só na água. Ele não comeu em nenhum minuto, em nenhuma hora, em nenhum dia. Foi só na água. O máximo que eu consegui ficar junto com os irmãos aqui uma vez foram 7 dias só na água. Quem lembra dessa experiência? Não morre não, mas é uma experiência muito linda, né? Você vê os anjos, você vê assim as coisas. Você enxerga uma porção de estrela na sua frente. Tem dia que você enxerga o céu estrelado assim, tu roda tudo e tudo. É que na verdade o nosso corpo ele vai passando por reações interiores e aos poucos ele estabiliza, né? Existem livros que narram uma experiência de jejuns longos, mas nós não vamos fazer o jejum total, vamos fazer o jejum parcial. O que é o jejum parcial? Você não vai ficar 40 dias sem comer, não, você vai comer todo dia, normal, só que você vai escolher o período de horas que você vai ficar em jejum. Tem pessoas, por exemplo, que preferem fazer jejum de meia-noite a meio-dia, acorda 10, acorda 11 da manhã, aí faz 1 hora de jejum, mas é um jejum. Aí no meio-dia você come normalmente e segue o seu dia. Tem pessoas que fazem jejum de 8 da manhã
até 18 da noite, são 10 horas de jejum. Então você acorda antes das 8, toma o seu café normalmente, mas a partir das 8, nada, e só janta à noite, ok? Depois você come até 8 horas da manhã do dia se quiser, mas na verdade naquele período você não come, é só água ou suco. Eu vou fazer o jejum e sugiro que você faça, né? Eu sugiro que você faça, se nunca fez, pode fazer o jejum de 24 horas. Você escolhe uma refeição, você elege, por exemplo, uma refeição, um almoço. Então eu almoço num dia, eu só vou almoçar no outro dia, entendeu? Então 24 horas jejuando. É difícil? Não é difícil. Você consegue, você vai ver nessa palavra que você consegue. Amém? Então nós não vamos definir com você qual jejum você tem que fazer, porque a Bíblia diz: tudo que vier às suas mãos, faça conforme as suas forças. Deus não vai cobrar nada ou exigir nada além da nossa capacidade. Amém, meus irmãos? Pastor, só posso fazer 3 horas por dia, faça 3 horas. Posso fazer 10, faça 10. Porque senão, isso aqui, o jejum pode virar um peso, pode virar uma cobrança, você pode se sentir mal por isso. Amém? Então nós não queremos, nós queremos é motivá-los e não desanimá-los. Quantos estão compreendendo? Amém? Então, mas o jejum, então nós vamos fazer jejum aqui esses 21 dias, não é por questões medicinais, não. Nós vamos fazer jejum com um propósito espiritual. Amém, meus irmãos? O jejum é tão importante, presta atenção, que o próprio Senhor Jesus jejuou. Você lembra da história do Senhor Jesus? Foi batizado no Rio Jordão, e logo após o seu batismo, a palavra diz que o Espírito Santo o levou ao deserto, e ele jejuou por 40 dias, amém? E no final teve fome, tá certo? Então veja, antes de começar o seu ministério terreno, ele fez o quê? Jejuou. Aqui já tem um princípio para todos nós. Você sabia que antes de começarmos qualquer coisa importante na nossa vida, nós também deveríamos jejuar? Você vai começar num emprego novo, num cargo novo, num trabalho novo, uma experiência nova. O ideal é que se faça um jejum antes, nem que seja de um dia, de uma semana, de 3 dias. Por quê? Para nos preparar, para ouvirmos de Deus, para recebermos as direções do Senhor para aquele tempo. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Então até que o Senhor Jesus fez isso. Agora um outro detalhe aqui na experiência do Senhor Jesus é que ele foi levado, Mateus capítulo 4, versículo 1, olha o que diz aqui, coloque para mim por favor, o Evangelho de Mateus capítulo 4 e o versículo 1. Evangelho de Mateus capítulo 4, versículo 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Próximo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve o que, meus irmãos? Fome. Volta ao versículo anterior. Quem foi que levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, mas para fazer o jejum? Quem foi que levou Jesus ao deserto? Foi o Espírito Santo. Então eu quero dizer para você, você não está aqui por acaso. Foi o Espírito Santo que te trouxe aqui para falar com você. É tempo de fazer um jejum. Essa resposta que você está procurando, esta situação que você está enfrentando, você vai encontrar resposta, vai encontrar saída, direção de Deus através desse jejum. Quem está compreendendo isso? Então você foi trazido pelo Espírito Santo para participar desse jejum. Amém? Então, primeira consideração, por que precisamos jejuar? Porque o Senhor espera que nós jejuemos. Não é uma ordem e nem é uma opção. É uma prática que tem que ser comum na nossa vida. Como nós oramos, nós também devemos jejuar. Amém, meus irmãos? É fácil? Não, porque tem gente nem ora. Quanto mais jejuar, não é verdade? Mas você está aqui para aprender, em nome de Jesus, que nós vamos jejuar e fazer uma linda jornada pela frente que teremos. Mas a segunda questão sobre o jejum me chamou a atenção. Passa por favor o próximo versículo. Olha que interessante esse texto aqui. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, o que Jesus teve? Fome. Olha que detalhe interessante. Ele não teve fome enquanto estava jejuando. Ele teve fome depois dos 40 dias. A Bíblia deixa muito claro, porque ela poderia dizer, enquanto Jesus estava jejuando 40 dias, as pernas dele tremeu, ele ficou fraco, ele viu estrelas. Não, ele no jejum de 40 dias, ele levou tranquilamente, e ele teve fome
depois de 40 dias. Por que que Jesus só sentiu fome depois de 40 dias? Sabe por quê? Porque o jejum que Jesus fez não foi uma dieta de simplesmente deixar de comer, ele tinha um propósito espiritual. Percebe o que eu estou dizendo? Olha a importância de nós jejuarmos com essa compreensão, porque estamos aqui motivando uns aos outros a fazer jejum. Só 21 dias, passa rápido, 3 semanas. E alguém no percurso pode falar: pastor, estou indo bem no jejum, estou fazendo o jejum direitinho, estou comendo na hora certa, eu estou comendo no almoço, ou estou ficando tantas horas de jejum, tá jóia. Isso é o suficiente, meus irmãos? Só ficar sem comer é o suficiente? Só fazer uma maratona com os irmãos aqui é o suficiente? Não é o suficiente, tem que haver um propósito espiritual. Sabe por quê? Preste atenção. Se não tiver o propósito espiritual, olha o que acontece, raciocina comigo. Quando a gente fica sem comer, normalmente sem jejum, só sem comer, o que acontece com os nossos sentidos, principalmente o olfato? Ele fica altamente sensível. O vizinho está temperando feijão, você sente o cheiro na tua casa. O outro está fazendo churrasco, vem uma coisa assim que entra no nariz da gente, vai para o cérebro e manda um comando lá para o estômago. Você fica tão sensível ao cheiro, é verdade ou não é? O que vai acontecer? Presta atenção no raciocínio. O que vai acontecer com o seu corpo naquele momento que você foi estimulado pelo olfato? Ele vai reagir, meu irmão. Tu vai sentir fome. Teu corpo vai brigar com você. Sabe o que é brigar? Vamos comer. Tu vai sentir uma fome que você nunca sentiu. Tem pessoas, por exemplo, que não estão fazendo jejum, mas quando começam a fazer jejum, sentem uma fome que quando não está fazendo jejum, não sente. Quem está compreendendo? Da mesma forma, se você faz um jejum de 21 dias como esse, sem um propósito espiritual, de ter comunhão com Deus, intimidade com Deus, oração, sabe, leitura da palavra, a tua carne é fraca, os instintos da carne também vão começar a gritar. Sabia que tem pessoas que ficam super irritadas quando estão fazendo jejum? Sabia que tem pessoas que ficam ansiosas, nervosas quando estão fazendo jejum? Aí eu te pergunto, que jejum é esse que em vez de deixar a pessoa calma, deixa a pessoa nervosa? Que jejum é esse que em vez de melhorar, piora? Eu já ouvi vários relatos de pessoas: pastor, eu estou jejuando, era para eu estar melhor, era para eu estar mais calmo, eu estou nervoso, estou até com vontade de xingar. Eu já ouvi irmãos falar isso. Por quê? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós temos que fortalecer o espírito no propósito do jejum, para que os instintos da carne não se manifestem, porque está sem comida, você está sem alimentar a carne, da mesma forma como está sem alimentar o corpo não sente fome, a carne também sente fome. Por isso que, num jejum como esse, não faz o menor sentido você fazer um momento de consagração a Deus e jejum, ficar vendo Big Brother a noite toda. Faz sentido? Não estou comendo, estou só bebendo água, mas estou ali, viciado no Netflix, viciado no YouTube, viciado no celular. Aí o jejum não vai surtir o efeito, o jejum não vai ser bom para você, porque vai ativar instintos da sua carne. Você sabia que até instintos sexuais podem ser ativados no período do jejum, se você não tiver um propósito espiritual? Por quê? A tua carne vai gritar. Então, nesse período de 21 dias, igreja, presta atenção, nós não estamos aqui fazendo um jejum porque é algo místico, porque é algo bonitinho, porque é algo bom, ou porque... Não, nós estamos fazendo o jejum porque há um propósito espiritual nisso. E o que nos vai dar propósito nesse jejum, para manter o nosso espírito fortalecido e a nossa carne sujeita ao nosso desejo? Duas coisas, diga duas coisas: oração e leitura da palavra. Basicamente, jejum é isso, é tempo de oração e leitura da palavra. Amém, meus irmãos? Oração é falar com Deus. Oração é você separar um tempo
não importa se é de manhã, de tarde ou de noite, é você colocar ali no celular um tempo ali de 15 minutos, 20 minutos, 10 minutos, e gastar um tempo para ouvir de Deus, para falar com Deus. Quem está compreendendo isso? Então não adianta fazer jejum se não orar, é só dieta e para exame de sangue, que tem que fazer no dia seguinte, que tem que ficar sem comer, não faz sentido. Agora, uma coisa importante na oração, é que quando nós estamos ali orando, presta atenção, imagina você entra no seu quarto, fecha a porta, ou na sala, fecha a porta, e você está ali orando, falando com Deus, você está expondo, presta atenção, a sua vida a Deus, amém? Você está expondo o seu coração a Deus. Deus é o sol da justiça, Jesus é o sol da justiça, amém, meus irmãos? Que está nos alimentando, mas Ele também é o ar que nós respiramos, Ele é a água que nós bebemos, olha, então nós estamos ali nos expondo ao Senhor. Assim é uma planta. O que alimenta a planta? Água e luz do sol, sim ou não? Você dá ração para a planta? Você dá ração para a planta? Você dá comidinha para a planta? Ela só está diante do sol, ela só está recebendo a luz e a água, naturalmente o fruto brota, naturalmente ela começa a crescer. Já viu que a planta ela cresce na direção do sol? É chamado, não sei o que, mas eu não lembro não, mas é um nome aí. Fotossíntese é o processo, né? Mas tem um nome também, é foto alguma coisa, porque ela está virada para a luz do sol. Fotossensibilidade, não é isso aí mesmo. Presta atenção. Quando nós estamos orando, gastando o nosso tempo em jejum ali, na direção do sol, na direção de Deus, naturalmente começa a brotar bondade, paz, alegria, paciência, domínio próprio, longanimidade. Em vez de manifestar as obras da carne, começa a manifestar os frutos do Espírito. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? E a palavra diz que nós somos como árvores plantadas junto ao ribeiro de águas, cujas folhas não murcham e não caem, ou seja, tem vitalidade, tem beleza, e cujos frutos dão na estação própria. Quem vai jejuar a partir de amanhã, em nome de Jesus, gastando tempo em oração, em comunhão, em intimidade com Deus? Amém. Mas a leitura da palavra também é importante, porque nós vamos deixar de comer o alimento da terra para comer o pão do céu. E o Senhor Jesus se alimentou da palavra, porque quando ele encontrou com o diabo o tentou, dizendo: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E o que ele respondeu? Nem só de pão viverá, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, o Senhor Jesus estava se alimentando da palavra, era oração e palavra, amém? Então vou dar uma dica para você nesse jejum. Dica número 1: antes de dormir, leia uns salmos da Bíblia, porque os salmos são orações. Você sabia disso não? Salmos são orações. Então quando você lê uns salmos, você está enchendo o seu coração e a sua mente com palavras de oração. Então quando você for orar, as palavras vão sair naturalmente. Então antes de dormir, pastor, eu não consigo orar quando eu estou dormindo. Nem eu, estou cansado, eu deito e durmo. Mas ele é um salmo, amém? Durante 21 dias, escolha um livro da Bíblia para ler. Por que não? Um evangelho. Em 21 dias você lê o evangelho todo dia lendo um pouquinho. Escolha uma epístola. Durante os 21 dias, separe um tempo para orar, para ter comunhão com Deus, intimidade com Deus. E durante esses 21 dias, se prepare para viver experiências tremendas com o Senhor. Não tem como não viver experiências. Meu irmão, não tem como, você parando todo dia para orar um tempo, parando todo dia para ler a palavra de Deus, todo dia para adorar o Senhor, não tem como você não ouvir de Deus. A maior dificuldade para você nesses 21 dias, eu tenho certeza que vai ser comer. É verdade ou não é? Ficar sem tomar aquele cafezinho preto de manhã, ficar sem comer aquele chocolate, aquele biscoito, sem comer aquele doce. Mas você sabe de uma coisa? Você sabe que tem uma frase
diz que o caminho para o coração é o estômago. Quem já ouviu falar nessa frase? Ninguém, né? Já ouviu falar? Não? O caminho para o coração é o estômago. Bom, se você não pode conhecer a frase, mas lembra de casos que no passado falava assim: quando uma mulher quer ganhar o coração do homem, ela prepara uma sobremesa, um prato especial. Não é assim, não? O passado era assim, né? As moças, né, a mãe ensinava as moças a serem prendadas na cozinha para ganhar o homem pela boca. Porque o caminho do coração passa pelo estômago. Muito bem. O diabo sabe disso também. Como é que o diabo tentou Adão e Eva no Éden? Pela comida. Olhou o fruto, olha como o fruto é bom, olha que fruta bonita, agradável aos olhos, mexeu com o estômago, mexeu com o coração. Esaú vendeu a sua bênção de primogenitura porque ele não resistiu a um prato de comida oferecido para ele, lembra da história? Então ele vendeu o seu direito de primogenitura por causa da comida do estômago. Lá fora, os amigos convidam outros para um churrasco. Vamos para um churrasco, vamos para uma festa. Aí lá começa o churrasquinho, vem a bebida, vem a cervejinha, daqui a pouco vem uma porção de coisa. Começou por onde? Pelo estômago. Aí vai ganhando o coração da pessoa. É sim ou não é? Ainda fala assim: vamos lá que eu pago tudo, é de graça, é 0,800, porque o caminho para o coração passa pelo estômago. E como eu disse anteriormente, um dos maiores prazeres da vida é comer. Se nós não controlarmos o desejo de comer, não conseguiremos controlar os impulsos da carne. Isso é muito sério. Simples, mas os impulsos da carne também são controlados pela mesma vontade que controla o desejo de comer. Então, se você conseguir controlar o desejo de comer, você vai conseguir controlar o desejo de fumar, vai conseguir controlar o desejo de beber, vai conseguir controlar o desejo de ficar falando fofoca da vida dos outros, vai conseguir controlar o desejo de ficar ouvindo fofoca dos outros também. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Isso é sério, não é, minha gente? Tudo passa pelo estômago da gente, não é? Por isso que Hebreus capítulo 12, versículo 16, eu só vou ler, presta atenção. Cuidado com a síndrome de Esaú. Hebreus 12, eu vou ler numa outra versão, não é a mesma que está ali. Cuidado com a síndrome de Esaú. Desprezar o dom permanente de Deus para satisfazer um apetite passageiro. Vocês sabem que Esaú mais tarde se arrependeu daquele ato impulsivo e tentou, ora com lágrimas, ora sem lágrimas, recuperar a bênção de Deus, mas já era tarde demais. Uau! Por causa de um prazer momentâneo e um desejo de comer. Isso é forte, não é, meus irmãos? Mas o jejum vai nos fazer mortificar nossa carne nesses dias. Quem pode dar glória a Deus por isso? Você não está aqui por acaso. Deus te trouxe aqui para alinhar o seu coração com o coração dele. A palavra diz: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Esse jejum será um jejum de respostas, será um jejum de clamor, será um jejum de alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Diga glória a Deus. E aqui eu encerro dizendo o seguinte, termino com isso: há recompensa para aqueles que jejuam. Diga: há recompensa para aqueles que jejuam. Está na própria palavra, Mateus capítulo 16, versículo 17. Vamos ler novamente? Mateus capítulo 16, versículo 17. Tu, porém, quando o que, meus irmãos? Mateus capítulo 6, né? 6, versículo 17, perdão. Vamos lá, 6, 17. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuais, assim sim ao teu pai, em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Irmãos, presta atenção. Jejum não é barganha. Você não faz jejum para comprar bênção,
Você não faz jejum para que algo aconteça. A gente não faz isso, não faz com esse propósito. Mas a palavra diz que há uma recompensa para aqueles que jejuam. Ou seja, quando fazemos jejum, algo acontece na nossa vida. Não é simplesmente fazer por fazer, sem esperar nada, não. O que ele está dizendo é o seguinte: tenha expectativas no seu coração, porque algo que você não sabe, algo que você não conhece, algo que você não tem controle, Deus está preparando, o Pai está preparando para nós nesses dias. Como eu não sei o que é, eu vou obedecer, eu vou fazer, porque eu sei que haverá uma recompensa da parte de Deus. Eu não sei em que área, eu não sei como, mas o próprio Pai está dizendo. Amém, meus irmãos? Então diga, há uma recompensa. Quer ver Daniel capítulo 10, versículo 3? Olha o que diz a palavra de Deus. Daniel capítulo 10, versículo 3. Daniel capítulo 10, versículo 3. Manjar desejável não comi. Quem é que está falando isso? Ele tinha um desejo de comer, mas ele não comeu. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram o quê, meus irmãos? 3 semanas inteiras. Por quantos dias Daniel jejuou? 21 dias. Você lembra o que aconteceu nesse período do jejum de Daniel? Quem lembra da história? Quem lembra? Daniel começou a orar, pedindo a Deus uma resposta acerca do cumprimento das profecias. E ele começou a orar. A Bíblia diz que enquanto ele estava orando aqui na terra, algo estava acontecendo aonde, meus irmãos? No céu. O que estava acontecendo no céu? Gabriel, o anjo mensageiro, veio trazer a resposta. A gente não tem noção do que acontece quando a gente ora. A gente não tem noção disso. Mas a Bíblia aponta que acontece algo, coisas tremendas no céu. Pensa, imagina a cena, Gabriel vindo. Quando chegou na região celestial, um demônio, um principado da Pérsia, fez resistência ao anjo Gabriel. Está na palavra, eu não vou ler por causa do tempo, mas está escrito lá. Fez uma luta, uma resistência, segurou Gabriel. O que aconteceu depois? Daniel continuou orando, sim ou não? Primeira semana, segunda semana. O que aconteceu em sequência? Vem o arcanjo Miguel. A Bíblia chega a dizer, um dos primeiros seres a serem criados. Ele vem, luta contra aquele principado da Pérsia, libera o Gabriel, o mensageiro, e ele vem trazer a resposta para quem? Daniel. Quando ele encontra com Daniel, naquela revelação, naquele sonho, naquela visão, ele diz: Daniel, desde o primeiro dia que as suas orações foram feitas, Deus ouviu. Eu vim trazer a resposta, mas houve essa guerra no mundo espiritual. Então Deus manda arcanjo Miguel, guerreia e traz a resposta. Mas desde o princípio as suas orações foram ouvidas. Irmãos, preste atenção. Você sabia que muitas coisas não acontecem na nossa vida quando oramos porque está tendo uma resistência no mundo espiritual? Mas a gente não dá conta disso, a gente pensa que não acontece nada. Está acontecendo. Muitas vezes essa porta que ainda não se abriu, essa situação que você espera ver acontecer na sua vida ainda não aconteceu, porque pode, isso aqui não é heresia, isso aqui não é invenção na minha cabeça não, pode estar acontecendo no mundo espiritual uma resistência. Mas o problema é que a gente, por medo de espiritualizar tudo, acha que tudo é normal. Não é normal. Então o Senhor está nos dando discernimento que precisamos entrar num propósito de oração e jejum em obediência à palavra de Deus, crendo que essas resistências serão quebradas. Quem crê nisso? A palavra diz, o apóstolo Paulo vai dizer, que uma porta grande e oportuna nos abriu o Senhor. Porém, há muitos adversários. Ou seja, nós temos portas abertas. A Bíblia diz isso. Mas ao mesmo tempo que a Bíblia fala que tem portas abertas, ele diz que tem adversários impedindo aquela porta de abrir e a gente entrar por ela. É como se você estivesse diante de uma porta, a porta está aberta, mas alguém do outro lado está segurando a porta para você não entrar. Captou a mensagem ou não? Pode ser uma resistência no mundo espiritual.
Por isso que a palavra diz: pedi, pedi, e o quê? Dar-se-vos-á. Então tem oração que você pede, Deus responde na hora e você te dá. Mas ele fala: buscai e achareis. Porque nem sempre o que ele responde de imediato é porque ele está falando: vamos agora buscar até encontrar. E quem busca, acha. Mas um terceiro nível de oração é: batei e abre-se-vos-á. Porque quem bate, a porta se abre. Você repara que são níveis de intensidade? Pedir, você não tem que fazer muita força, pede e recebe. Buscar significa que nós temos que nos esforçar para encontrar. Uma hora a gente acha. Agora o bater significa perseverar em oração, perseverar em jejum, perseverar intercedendo, orar por aquela causa e continuar orando. Às vezes você está batendo, Deus já trouxe a resposta, mas no mundo espiritual está acontecendo uma resistência. Os demônios estão do outro lado da porta, impedindo a porta de abrir. A porta já está aberta, então continua batendo, continua batendo, continua batendo, continua batendo, até a porta se abrir. Essa porta vai se abrir lá no seu trabalho, onde você trabalha, lá na sua casa, lá na sua família, lá na sua saúde, lá na sua faculdade, em qualquer lugar da sua vida tem portas que Deus já abriu, mas o diabo está fazendo resistência, então você vai bater. O bater é o jejum, é um nível de oração mais intenso. Quem está compreendendo o que eu estou falando? Irmão, se isso aqui não fosse importante, Jesus não teria jejuado, não teria 70 vezes a palavra jejum na Bíblia, o Senhor não teria explicado para a gente a importância de jejuar. Por isso que é difícil jejuar. Por isso que só em falar do jejum você já começa a sentir fome. É o corpo reagindo. Tem gente que já está pensando hoje ir para uma churrascaria, quando acabar o culto, para comer bastante, para aguentar 21 dias. Porque o corpo está reagindo. Mas deixa eu falar uma coisa para você: comer não conquista o que o jejum conquista. Enquanto muitos estarão comendo nesses 21 dias, você vai estar perseverando em oração, batendo nessa porta em nome de Jesus. Porque jejuar traz recompensa. Quer ver um outro texto? Esdras capítulo 8, versículo 23. Olha lá. Sabe por quê, irmãos? A gente acha que tudo é natural. Teu filho fica rebelde de vez em quando. Isso é coisa da fase, é adolescência. Não, isso é espiritual. Lá no trabalho começa uma perseguição, começa uma pinima com você, e fala: isso é normal. Não, irmão, isso é espiritual, o demônio está se levantando para impedir você de avançar. Às vezes você está querendo fazer as coisas não avançam, está tudo travado, está tudo preso. Fala: isso é coisa normal. Não é normal não, tem que orar, tem que fazer resistência ao mundo espiritual. Às vezes bate uma tristeza, bate uma ansiedade, bate uma coisa ruim, você fala: isso é normal. Não é normal não, é uma guerra espiritual, irmãos. Quem está entendendo, irmãos? Então vamos olhar as coisas com outros olhos, e o jejum vai abrir os nossos olhos espirituais nesses dias. Olha o que diz Esdras capítulo 8, versículo 23. Por isso, vamos ler junto, meus irmãos? Nós, pois, o quê? Jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus. Eles só oraram? Eles jejuaram. Quantas vezes aparece a palavra jejum no Antigo Testamento? Pelo menos 40. Então eles jejuaram, esse é um dos 40. E Deus nos atendeu. O que Deus atendeu a Esdras? Ele ia trazer o povo de volta para Jerusalém. E ele pediu a Deus segurança, proteção no caminho, para que nada de mal acontecesse, vitória sobre os inimigos. E Deus abençoou e eles chegaram em segurança. Quer ver um outro texto? 2 Crônicas 20, versículo 3 a 4. 2 Crônicas 20, versículo 3 e 4. 2 Crônicas 20. Então Josafá teve o que, meus irmãos? Medo. Você está com medo com alguma coisa? Algo te traz medo? Medo de uma enfermidade, medo de algo não dar certo, medo do amanhã, medo do futuro. O que está trazendo medo? Uma ameaça? Olha o que diz a palavra. Josafá teve medo e se pôs o que, meus irmãos? A buscar o Senhor. E o que ele fez? Apregou um jejum em todo Judá. Oh, aleluia. E Judá se congregou para pedir, versículo 4, socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Veja, irmãos, jejum é uma coisa, presta atenção. Se você não tiver alguém para te motivar, você não faz.
Se você não tiver um pastor te incentivando, um líder te incentivando, alguém falando, ei, acorda para a vida, vamos jejuar, ei, vamos orar, ei, vamos tirar um tempo aqui para buscar Deus, ei, vamos tirar um tempo aqui para desligar a televisão, desligar a internet, vamos tirar um tempo para orar, vamos tirar um tempo para ler a palavra. Se alguém não faz isso com a gente não faz. É verdade ou não é, meus irmãos? Quem aqui tinha programado fazer um jejum? No início do ano, alguém pensou, vou fazer um jejum, não faz. Mas quem aqui vai fazer o jejum só por causa desse propósito? Levanta a mão, olha lá. Porque é assim que Deus faz. Ele usa os servos dele para falar, é tempo de jejuar, é tempo de buscar. Por isso que eu falei, você não está aqui por acaso. Deus te trouxe aqui para você fazer um jejum pela sua vida, pela sua família, pela sua casa, pelas portas que você quer ver abertas na sua vida. E o que acontece quando nós jejuamos, né? O que aconteceu ali? O povo, o inimigo cercou Israel, cercou Judá, fizeram uma confederação, uma aliança entre os amorreus, amonitas, aqueles demônios todos lá, e se reuniram contra Israel, cercaram Israel, mas eles ficaram com medo. Ficando com medo, eles jejuaram. Olha o que aconteceu em 2 Crônicas capítulo 20. 2 Crônicas capítulo 20, aqui eu termino com esse último texto. 2 Crônicas capítulo 20, versículo 22. Olha o que a palavra diz no versículo 22. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, veja, eles já tinham jejuado, mas depois que eles jejuaram, o que eles fizeram? Cantaram e deram louvores. Pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon, de Moabe e dos montes Seir, que vieram contra Judá, e eles foram o que, meus irmãos? Desbaratados. Como eles foram desbaratados? Próximo, versículo 23. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores de Seir, para os destruir e os exterminar, e tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Ou seja, aqueles que se uniram contra Israel, eles começaram a se degladiar um contra o outro, um começou a matar o outro, houve uma confusão no arraial do inimigo. Aqueles que têm se levantado contra você para te destruir vão ficar confusos, desbaratados, enquanto você estiver jejuando, enquanto você estiver orando, enquanto você estiver buscando ao Senhor. Deus vai estar fazendo uma confusão no arraial lá do inimigo, e você não vai entender nada. Por isso que lá no texto a palavra diz, nessa peleja não tereis que pelejar, eu pelejarei por vós, diz o Senhor. E qual é o nosso trabalho, irmãos? É orar, jejuar, orar, buscar o Senhor. Ah, pastor, mas eu não sabia que isso era tão sério. Pois é, o próprio Senhor Jesus disse em Mateus 17, 21, esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Tentaram expulsar demônios, não conseguiram, mas precisava orar e jejuar. Então, irmãos, eu quero concluir dizendo para você algo nessa noite. Vamos orar pelos alvos da igreja, vamos orar pelos nossos alvos, mas você vai orar pelos seus também esses dias. Eu não sei qual a situação que você se encontra. Talvez você se sente engolido pelas adversidades, parece que você está prestes a se afogar nos problemas. Você vai fazer um jejum. Talvez sua vida espiritual está estagnada ou até regredindo. Talvez o amor se esfriou, você já não ora mais como antes, perdeu aquele fervor espiritual. Esse jejum é para você também. Talvez você tenha sentido sintomas de inquietação, de medo do futuro, de ansiedade. Esse jejum também é para você. Talvez você esgotou todos os recursos humanos para solucionar algum problema. Vamos jejuar. Talvez algumas coisas se perderam, você perdeu a direção, o controle, mas nós vamos jejuar nesses dias pela sua vida. Quem está comigo nesse jejum, levanta a mão, deixa eu ver. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai jejuar esses dias e vamos viver essas lindas experiências. Resistências serão quebradas. A palavra diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Mas as nossas armas não são carnais, elas são espirituais e poderosas em Deus para destruir fortalezas. Fortalezas serão destruídas esses dias. Fica de pé no seu lugar. Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus.